Boa noite a todos os que estão nos acompanhando pela internet, os irmãos que estão aqui conosco na igreja. Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós tivemos os problemas aqui com a aparelhagem da igreja e a aparelhagem de som e a transmissão, então nós vamos fazer hoje o estudo através via Facebook, né? Transmitir o estudo para os irmãos via Facebook. Então, venha conosco estudar o livro do Apocalipse. Hoje nós veremos o capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 9. Capítulo 18. Antes disso, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção do Senhor nesse instante, em oração. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por este momento em tua casa, junto aos meus irmãos, aqui estudando tua palavra, outros, ó Deus, que nos acompanham pela internet. Ó Deus, pedimos a bênção do Senhor, pedimos a tua graça, a tua bondade em nos ensinar, em nos mostrar, ó Deus, aquilo que o Senhor ensinou e mostrou aos teus servos no passado e que os sustentou no meio de tantas lutas. E a tua palavra, que é eterna, certamente nos sustenta hoje. Por isso, ó Pai, te pedimos a tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, devido ao atraso que tivemos aqui nas transmissões, nós já vamos direto para o estudo. Então, abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse 18, o capítulo 18, versículo 1 ao versículo 9. O capítulo 18 de Apocalipse, ele se divide, nós podemos dividi-lo pelo menos em 3 partes. E nós seguiremos essa divisão do versículo 1 ao versículo 8, do versículo 9, não enganei, versículo 1 ao 8, hoje nós veremos sobre a queda da Babilônia. E no versículo 1 ao 8 nós veremos a queda é anunciada. Nos versículos 9 a 20, o maior trecho do livro, do capítulo, os admiradores de Babilônia lamentam a sua queda. Ali 3 lamentos são proferidos quando eles veem a queda de Babilônia. E o versículo 21 a 24, Babilônia é definitivamente arruinada. Então, essas 3 partes do capítulo 18, para entendermos aqui o contexto em que nós estamos avaliando, estudando esse capítulo do livro do Apocalipse. Então, vamos lá. Hoje nós ficaremos com os 8 primeiros versículos. Como nós temos visto, os aliados de Satanás, os aliados do dragão, eles estão aqui no texto do Apocalipse, eles estão sendo submetidos ao julgamento no dia do juízo final. Este quadro descrito nos capítulos 17, 18 e 19 é o quadro que descreve o juízo final, os acontecimentos daquele terrível dia para os ímpios. Para nós, servos de Deus, aquele dia será um dia de alegria, o dia da nossa vitória sobre o mal, o dia da nossa vitória, a vitória que Cristo nos dará, Ele próprio, o Rei vitorioso, vencendo e nos dando a sua vitória também. Então, para nós, aquele dia será um dia mais esperado, um dia mais desejado dos nossos corações, será o dia da volta do Senhor Jesus. Então vamos lá. Então aqui no capítulo 17 nós vimos o caráter de Babilônia. Ela foi descrita como uma grande meretriz, como uma prostituta seduzindo as nações, tal como uma prostituta seduzindo os homens. Da mesma forma, Babilônia, que aqui representa o mundo ímpio, o mundo pagão, as nações pagãs contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus. E essa Babilônia, aqui não necessariamente é a Babilônia do Império Babilônico, mas é apenas uma figura, mostra-nos aqui que o seu caráter é totalmente depravado, o seu caráter é totalmente maligno, e ela arrasta consigo, então, os ímpios, os homens não convertidos, e ao mesmo tempo em que ela os seduz e os desvia do caminho da verdade, ela também se volta contra a igreja de Cristo. As nações estão se levantando contra a igreja de Cristo.
o povo de Deus, se há uma religião que está sendo severamente perseguida em nossos dias, e em todos os tempos foi assim, mas especialmente nos nossos dias, essa religião é a religião cristã. Nós temos visto, ouvido relatos do que está acontecendo na China contra os evangélicos, contra as igrejas evangélicas. Recentemente recebemos uma notícia de que seria um auxílio emergencial semelhante ao que o governo federal brasileiro tem dado às pessoas nesse tempo de pandemia. Lá na China também, esse mesmo auxílio que é dado às pessoas, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus estão sendo cortados desse auxílio. Isso sem contar nas igrejas que estão sendo destruídas, demolidas, e os cristãos sendo forçados a negarem a sua fé em Cristo e a declararem fidelidade ao imperador chinês. Isso aí é o que nós temos visto, é só um exemplo. Em todas as partes do mundo, a igreja de Cristo tem sido severamente atacada pelo povo ímpio, pelo povo pagão. E a igreja tem que permanecer firme, porque a vitória que Cristo nos promete, ela é certa e acontecerá, e ela já aconteceu nos decretos de Deus. Só ainda não aconteceu no tempo determinado, mas que haverá de acontecer tão certo como a volta do Senhor Jesus. Então vamos lá. Então, o capítulo 18, como eu disse, a gente pode dividir nessas três partes, e hoje então ficaremos com a primeira parte. A queda é anunciada, a queda da Babilônia, ou a derrota dos inimigos de Cristo, dos inimigos da igreja de Cristo. Essa derrota, então, essa queda é anunciada. Como já foi visto, a menção aqui à Babilônia não se restringe apenas àquela cidade que situava, que era a capital do Império Babilônico, lá no 7º século antes de Cristo. Não se refere àquela cidade. Aquela cidade, com toda a sua opulência, poder e luxúria, ela se tornou esse símbolo das nações pagãs contra a igreja, contra o povo de Deus. Ela é só um símbolo do mundo ímpio que ataca a igreja de Cristo. Então, entendamos aqui simbolicamente a descrição de Babilônia. Versículo 1 ao versículo 3, nós vemos ali o primeiro lamento. Vários lamentos foram proferidos. Versículo 1 ao versículo 3 diz assim: o versículo 1: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. O anjo que João vê descendo do céu é grande em poder e autoridade, e o fulgor da sua glória encheu toda a terra, iluminou toda a terra. Há quem afirme que esse anjo aqui seja o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, mas isso não tem base sólida para nós podermos fazer essa afirmação, pois o adjetivo que precedente da palavra anjo, é vir outro anjo. Então aqui a referência é clara, não era o Senhor Jesus, mas sim um outro ser angelical, sob a autoridade de Cristo e sob o poder de Cristo, executando as suas ordens, as ordens de Cristo no dia do juízo. Então aqui não devemos ver esse anjo como o Senhor Jesus, ele é apenas um anjo de glória. Agora, por que ele tem toda essa autoridade, essa grande autoridade e essa grande glória que o cerca a ponto de iluminar a terra, Por quê? Porque ele vem da presença de Cristo. Essa é a ideia que João está nos mostrando. Ele veio da parte do Senhor Jesus e está agindo em nome do Senhor Jesus. Então esse anjo não é o Senhor Jesus, mas apenas um outro anjo, apontando aí a sucessão dos anjos anteriores. Nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 17, versículo 1, fala de que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Então você vê esse outro anjo, ele vem na sequência dos mesmos anjos, são servos de Deus atuando naquele dia, no dia do juízo. Então, diz o versículo 2: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. As figuras aqui, morada de demônios,
toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Isso aqui é uma forma de mostrar a deplorável situação e o real caráter dos inimigos de Cristo. Esse é o objetivo. O fato da glória deste anjo, daquele anjo ter enchido toda a terra com a sua luz, aponta para o contraste entre a santidade daquele anjo que veio da parte de Deus, comparada à depravação da Babilônia, que na verdade não passa de morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave, de todo gênero de ave imunda e detestável. Então aqui aponta para a abominação de Babilônia, se dá por causa do seu pecado. Outro fato que nos chama a atenção aqui é o anúncio da queda de Babilônia. O anjo diz: caiu a grande Babilônia. Pela frase, como ela está construída no passado, mostrando assim que a queda já ocorrera. Isso mostra que ela haverá de acontecer como de fato já aconteceu nos eternos decretos de Deus. É muito interessante que a Bíblia, sempre que ela quer falar sobre uma ação futura de Deus, e dando como certa aquela ação, ela descreve aquela ação no passado, como se já tivesse acontecido. Por exemplo, lá em Romanos 8:30, nós lemos: porquanto aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, e aos que escolheu, aos que predestinou, a esses também glorificou. A glorificação ainda não aconteceu, ela acontecerá no dia da volta do Senhor Jesus. Mas Paulo, ao falar sobre as ações de Deus, ele fala das ações que já aconteceram, e a que haverá de acontecer é tão certo que ela acontecerá, que é como se ela já tivesse acontecido. Por isso que aqui o anjo, e João segue a mesma ideia, aqui João está dizendo, caiu a grande Babilônia. Veja bem, isso aqui vai acontecer no dia do juízo final. Os ímpios haverão de ser severamente derrotados, severamente humilhados pela glória do Senhor Jesus, por terem passado as suas vidas zombando de Cristo, zombando do Evangelho, e agora então eles haverão de suportar ou sofrer tamanha desonra. E isso é tão certo que aqui no texto é descrito como se já tivesse acontecido. Versículo 3 diz assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, que se enriqueceram à custa da sua luxúria. Vamos entender aqui o versículo 3. Aqui João repete o que já foi dito lá em Apocalipse 14, versículo 8. 3 classes de pessoas são apresentadas ali. Fala de nações, os seus reis e os mercadores. E todos eles se deixaram levar pela luxúria da meretriz, a grande Babilônia. As nações beberam do seu vinho, isto é, deliberadamente pecaram contra Deus, provocando-lhe a ira. Essa descrição aqui de beber o vinho oferecido por Babilônia é obviamente uma linguagem figurada, mostrando que eles cederam à luxúria e ao pecado de Babilônia e seguiram na sua depravação, e por esse motivo haverão de sofrer as consequências. O que isso nos mostra? Aqueles que hoje andam na presença de Deus, aqueles que andam à luz da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, certamente eles podem descansar na promessa de Deus de que um dia estarão com Cristo na glória, um dia desfrutarão da glória eterna. Da mesma forma, ou com a mesma intensidade, só que o inverso, os ímpios que passaram a sua vida desprezando a palavra de Deus, desprezando o Senhor Deus, confiando em si mesmos em vez de confiar em Cristo Jesus, ou seja, não
se converteram a Cristo Jesus, estes haverão de sofrer terrível castigo, terrível sofrimento por toda a eternidade. Os reis se prostituíram com ela, ou seja, curvaram-se diante dos seus ídolos e forçaram os seus súditos a fazer exatamente o mesmo. Eu cito aqui as palavras de Simon Stenegger, que diz o seguinte: não surpreende que os cristãos na província da Ásia vivessem em desprezível pobreza. Recusaram submeter-se aos ditames dos deuses e às associações locais. Lembra quando nós estudamos os capítulos 2 e 3 de Apocalipse? E ali eu mencionei que a situação em que viviam os cristãos na Ásia Menor era uma situação deplorável, de pobreza, de extrema carestia e miséria. Por quê? Porque eles estavam sendo forçados a se curvar diante do imperador romano. Eles estavam sendo coagidos a abandonarem a Cristo para adorarem a César. Ou às vezes, numa situação mais leve, numa atitude menos agressiva, o Império Romano dizia o seguinte: você pode adorar a Cristo, desde que você também adore a César, desde que você também faça suas orações ao imperador. E os cristãos se recusaram. Cristãos que tinham comércio foram à bancarrota. Outros que eram empregados foram demitidos. E assim então os cristãos passaram uma terrível pobreza naqueles dias, porque eles se recusaram a render culto ao imperador. Então aqui nós vemos justamente isso. Esses reis da terra, os poderosos, eles viviam na opulência, viviam na fartura. Por quê? Porque se curvaram diante dos falsos deuses. Eles seguiram, lembrando que Babilônia, eu expliquei isso no estudo passado, no sentido amplo, Babilônia, que significa, representa o mundo ímpio contra a igreja, e no sentido restrito, representa a cidade romana, a cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, e promoveu a morte de muitos servos de Deus, como nós veremos no final, aqui no último versículo, nós veremos aqui que eles derramaram o sangue de muitos servos de Deus. Muitos servos de Deus foram assassinados, foram trucidados porque se recusaram a abandonar a Cristo para adorar os deuses romanos. Bem, então, diante dessa situação toda, nós vemos que esses reis e os demais aqui, os mercadores e os que habitam na terra ali, todos eles se beneficiaram da luxúria, se beneficiaram das coisas que Roma oferecia, das vantagens que Roma oferecia. Trazendo isso para os nossos dias, as pessoas que vivem longe dos caminhos de Cristo, elas sempre estão em busca dos seus próprios interesses, estão vivendo os seus dias buscando os seus próprios interesses, afastados de Deus, não se importam com a palavra de Deus, e isso é uma grave ofensa a Deus, e por isso mesmo eles haverão de ser julgados. Você pode hoje ter do bom e do melhor esse mundo, mas se você não tem a sua vida e o seu coração na presença do Senhor Deus, eu lembro você do que disse o Senhor Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Pense nisso. Vamos lá, versículos 4 a 8 nos mostra Deus ordenando o seu povo a fugir de Babilônia, a não ceder à tentação e não ceder aos encantos desse mundo. Eu gosto muito de um hino que infelizmente não está no nosso cenário Novo Cântico, mas está no Salmos Hinos, se eu não me engano, é o hino 592, Anelos do Céu, da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando é que vou? Passarinhos, belas flores,
querem me encantar. São vãos terrestres esplendores. De longe eu enxergo o mar. Ou seja, nós vivemos num mundo que tenta nos encantar o tempo todo e desviar a nossa atenção, como se esse mundo fosse a melhor coisa para nós. Não. Para nós, servos de Deus, nós não estamos em casa, nós somos peregrinos. Para nós, o que importa é a glória eterna, é o céu e a glória. Esse sim é o que nos importa. E não podemos deixar que as coisas desse mundo nos distraia e nos desviem dessa bendita esperança. Versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Atenção, quem é cúmplice do pecado alheio também haverá de sofrer as consequências que o outro sofrerá. Observe que Deus, Ele não ameniza a situação para o cúmplice. O cúmplice é tão culpado quanto o pecador. Observe que se você está envolvido com as coisas desse mundo, você será julgado com esse mundo. Se você está apegado às coisas desse mundo e desprezando as coisas de Deus, ou deixando as coisas de Deus, do reino de Deus, em segundo plano, cuidado, você está correndo sério risco. Saí dela, povo meu, é uma ordem de Deus para nós. Saí dela, retirai-vos do meio dela, povo meu. A ordem de retirar-se de Babilônia, ou seja, do mundo limpo, é dada aos crentes de todos os tempos. Depois você veja o texto de Isaías 48, versículo 20, Isaías 52, 11, Jeremias 50, versículos 8, 41, 44 e Zacarias 2, 7. Leia esses textos, você vai ver que em todas as épocas Deus sempre disse para o seu povo sair e se afastar dos pecadores, se afastar daqueles que não se importam com Deus, que não estão nem aí para a palavra de Deus. Não pode haver da nossa parte, Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, não pode haver nenhuma associação entre a luz e as trevas. Eu abro aqui um parênteses para falar sobre namoro e casamento misto, um crente casando-se com um não crente, ou um crente relacionando-se com um não crente. Não se trata de apenas uma questão cultural, como dizem por aí. Não, isso é uma questão espiritual. Serão dois altares na sua casa. Um você tentando edificar para Deus e o outro, o seu cônjuge, edificando um altar para o próprio ego dele. Não pode haver nenhuma associação. E até mesmo uma associação comercial, uma sociedade entre um ímpio e um não crente, um ímpio e um crente vão abrir um negócio. Até nisso nós devemos evitar. Não pode haver nenhuma associação. Por quê? Porque os propósitos são diferentes. Os propósitos são diferentes. Um quer glorificar a Deus e o outro quer ficar rico. Um quer honrar a Deus em cada um dos seus atos, o outro quer enriquecer-se a qualquer custo. A qualquer custo ele quer ficar rico. Os propósitos são completamente diferentes. Mas aí vem outra pergunta: o que significa? Como sair deste mundo se é nele que nós habitamos? Bem, é importante dizer que mundo aqui não significa o planeta que nós vivemos, a terra que nós habitamos, não. Mundo aqui significa esse sistema corrompido que rege a vida dos homens. O famoso jeitinho brasileiro. Ou você tem que ser esperto. Você tem que entrar num negócio e se dar bem.
nem que para isso você tenha que complicar a vida de uma pessoa. Não, isso é corrupção. Ou, quem não mente, uma mentirinha, todo mundo faz isso. Minha esposa não precisa ficar sabendo o que eu fiz. Se ela ficar sabendo, ela vai ficar chateada, então nem vou contar para ela. Deixa. São atitudes que revelam corações ímpios, que não se importam com Deus. E é esse sistema corrompido que diz que o mal é bom e o bem é mal. Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. Pegue, por exemplo, o pecado, o vício, pegue qualquer vício. Foi transformado em doença. Não estou dizendo que vícios não geram doenças, mas o vício em si não é doença, o vício em si é idolatria. É a pessoa curvando-se diante de um ídolo do seu coração. É um pecado. Mas o que é dito hoje em dia? Não, ele é doente. Há tempos atrás dizíamos que quem tinha problema com álcool era alcoólatra. Hoje não é admitido isso. Hoje é dito que ele é alcoólico, mas não alcoólatra, porque esse finalzinho, esse sufixo alcoólatra, esse latra tem a ver com latria, latreia, que é idolatria. O conceito estava certo, você viu? Como que hoje é outro. Há uns 10 anos eu ouvi um pastor querido dizer o seguinte: chegará o tempo em que os pedófilos dirão que eles não são doentes, mas sim que pedofilia é o jeito que eles têm de amar, é uma forma de amar. Eles, assim como o heterossexual ama alguém do sexo oposto, o pedófilo ama crianças. Ele ama sexualmente crianças. Quando eu ouvi isso, há uns 10 anos atrás, eu achei isso, não é possível que não vamos chegar a esse ponto. Já fazem mais ou menos uns 4 anos, 4, 5 anos, nos Estados Unidos, um homem foi à Suprema Corte americana. Ele era pedófilo e ele foi com essa alegação: vocês têm que me respeitar, porque a pedofilia, o que você chama de pedofilia, nada mais é que a minha forma, é o jeito que eu tenho de amar. É um amor diferente. Há um grupo de deputados sem vergonhas, à toas, filhos do demônio, que estão lutando para promulgar uma lei chamada Lei do Poliamor. Pesquise depois na internet, você vai ver quem são os trastes para variar, são os mesmos de sempre. Como que a Bíblia chama esse tal de poliamor? De abominação. E aí nós vamos ver coisas mais absurdas ainda. É disso que nós temos que sair. Pais, eu apelo a vocês, prestem atenção nos seus filhos. Quem eles estão imitando? Quem são os modelos para os seus filhos? Quem nós estamos imitando? Quem são as pessoas que nós admiramos? Essas pessoas estão comprometidas com a glória de Deus? Pastores, se houver algum pastor me ouvindo, pastores, nós não temos que seguir as tendências do mundo para trazer as pessoas para Cristo. Cristo disse: quando eu for levantado na cruz, eu atrairei muitos a mim. Ele atrai assim quem Ele quer. Ele não precisa da nossa criatividade. Nós não fomos chamados para ser criativos, nós fomos chamados para ser fiéis à palavra de Deus. Retirai-vos do meio dela, porque o que vai acontecer com a Babilônia é algo terrível. No versículo 5,
Lemos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Se tem uma coisa que Deus nunca vai esquecer, ou nunca vai acontecer com Deus, Deus nunca terá amnésia, Deus nunca terá Alzheimer, Deus nunca vai esquecer das coisas. Ele não somente não vai esquecer dos seus filhos e virá buscá-los, como também não se esquecerá de julgar os ímpios. E os pecados do mundo subiram até os céus, avolumando-se. E vem de longa data. Lembra da Torre de Babel? Eles queriam construir uma torre que chegasse até o seu toque, e chegasse até os céus, para manter o seu nome perpetuado. E perpetuaram o nome deles mesmo. Mas desgraçadamente, os pecados vão se avolumando e Deus virá ajustar contas. Por isso ele haverá de receber, o mundo ímpio haverá de receber em justa medida a fúria de Deus contra os seus pecados, e a sua infinita misericórdia para com o seu povo. Deus ordena-lhe que o seu povo se retire do meio de tudo isso, para não sofrer com os mesmos flagelos que os ímpios sofrerão. Versículos 6 e 7 nós lemos: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Veja a arrogância dos pecadores. Diga para um pecador que, se ele continuar na vida que ele está, ele haverá de enfrentar a ira de Deus. Ele vai rir na sua cara. Eu serei julgado por Deus? Que isso? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta. Não, Deus não vai me mandar para o inferno. Se Deus me mandar para o inferno, então não tem esperança para ninguém mais, porque eu sou um homem honesto, trabalhador, tenho os meus defeitos, mas quem não os tem? É assim que eles dizem. É o mesmo que Babilônia está dizendo aqui: estou sentada como rainha, ou seja, eu mando na minha vida, eu mando na vida dos outros, eu sou soberano sobre mim mesmo. Viúva não sou. Aqui nos tempos antigos, a viuvez era considerado um ato disciplinar de Deus. A pessoa devia estar passando por alguma disciplina, coisa assim, porque a viuvez, ficar viúva, era algo extremamente deplorável naqueles tempos. Se ela não tivesse filhos, então estaria numa situação muito pior. A viuvez, é claro, sempre é algo triste, mas a Babilônia aqui diz: eu não sou viúva. Claro, ela tinha muitos amantes, muitos que podem cuidar de mim, eu jamais prantearei, pranto nunca hei de ver, ou seja, nunca vou chorar, comigo é só alegria. Irmãos, isso aqui é o retrato do mundo aí fora. O mundo lá fora diz a mesma coisa. Estando sob severo castigo de Deus, o mundo lá fora insiste em se ver como alguém que está bem. Mas Deus diz que a glória de Babilônia, que está na sua luxúria, perversidade, arrogância, e é justamente nestas coisas Deus haverá de humilhá-la. As palavras de Babilônia mostram essa arrogância, prepotência e estupidez. Os flagelos que sobrevirão a Babilônia mostrarão a sua fragilidade, pobreza e podridão. O dia do juízo final será também um dia de terrível vergonha para os inimigos da cruz, os inimigos do povo de Deus. Por isso, o versículo 8 diz o seguinte: por isso, em um só dia
sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O mal que ela em tempos praticou, haverá de receber a retribuição em um só dia, ou seja, de uma vez. Nós veremos que essa expressão um só dia, em uma só hora, em um só momento, se repete várias vezes, para ser preciso, 6 vezes no capítulo 18. Lembrando que o número 6 aponta para o pecado. O número 666 faz tanto, aí as pessoas fazem tanta interpretação tosca em cima desse número, né? A própria Bíblia diz, é número de homem, ou seja, número de pecado, número do pecador. Então, 6 vezes é dito que de uma só vez, em um só dia, em uma só hora, sobrevirá o castigo à Babilônia, aos ímpios. O homem passou toda a sua vida. A história da humanidade foi escrita com iniquidade. Todas as épocas, todos os tempos, nós vemos impérios se levantando sobre os ombros de escravos. Nós vemos impérios sendo construídos para a arrogância, para a opulência de uns poucos. O último grande império que tivemos foi o Império Romano. Durou cerca de 1000 anos. O que Roma levou 1000 anos para construir e continua ainda hoje, através da Igreja de Roma, o império que ela construiu, em um só dia haverá de ser destruído. De uma só vez, em uma só hora, no dia do juízo, de um só ato, Deus haverá de destruir tudo. Em escala bem menor, nós vemos isso acontecendo o tempo todo. Quantas pessoas que passaram anos de sua vida acumulando riquezas, vivendo, esbanjando em arrogância, e de repente, uma enfermidade, um revés, levou tudo. Estamos vivendo esses dias de pandemia. Quantas pessoas perderam entes queridos? As maiores perdas são essas. Outros que perderam bens, tiveram que abrir mão de bens, de recursos que tinham, que levou anos para acumular, de repente tiveram que se desfazer. Outros tantos perderam tantas coisas nessa pandemia. Em poucos meses, o que foi ajuntado durante anos, em poucos meses, foi embora. Isso deveria mostrar para nós, deveria ficar claro aos nossos olhos, como nós somos limitados, como nós somos breves nessa vida. Não adianta a gente passar a vida toda acumulando e de repente, então, num só momento da nossa vida, tudo vai embora. E eu encerro aqui com aquela parábola daquele agricultor que colheu muito e estava ali olhando a sua fartura, olhando a sua colheita e disse: o que eu vou fazer? Vou destruir os meus celeiros e vou reconstruí-los ainda maiores. E aí então eu vou dizer para mim mesmo: deita-te e regala-te, ó minha alma, porque tens em tesouro muitos bens. E Jesus diz assim: louco, esse homem é um louco, porque essa noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado para que será? Porque ele passou a vida inteira ajuntando, ou meses, para ter a colheita tão abundante. Naquela noite a alma dele seria pedida.
fosse naquela noite ele morreria. Não levaria consigo um grão. Não levaria consigo um grão do que ele colheu. Ficaria para quem? Herdeiros. Se não tivesse herdeiros, o Estado iria e tomaria tudo. Adiantou alguma coisa? Retirai-vos do meio dela, povo meu. Os pecadores perversos vivem zombando de Deus, duvidam da sua palavra e de suas promessas. Pensam que é impossível e que é invencionice dos crentes essa história de juízo final. Pregue para as pessoas sobre o juízo final e muitos rirão da sua cara. Mas saia do meio desse mundo. Lembre-se, você é cidadão dos céus, da glória eterna. Neste mundo somos apenas peregrinos. Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem continuaremos o nosso estudo e veremos então a partir do versículo 9 de Apocalipse 18. Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia, Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem.